alguém morrendo no seu lugar. Alguém morreu no seu lugar, não foi, né? Nós estamos vendo agora, essa semana, muita gente está comovido com o caso da menina lá que foi assassinada. E a gente fica assustado quando uma pessoa comum morre, mas a gente não trata da forma correta quando a gente se lembra que o Filho de Deus morreu por nossa culpa. Porque nós não temos culpa nenhuma dessa menina ter morrido. E eu espero que achem verdadeiramente os assassinos e que eles paguem por isso, mas ela não morreu por nós, Cristo morreu por nós. Meus irmãos, cada gota de sangue derramado foi por mim e por você. Foi um alto preço, um preço impagável. Se todos nós aqui resolvêssemos hoje tirar a nossa vida para tentar salvar alguma pessoa dessa cidade, não seria suficiente, meus irmãos. Cristo foi suficiente. Ele foi suficiente. O perdão dele, meus irmãos, é algo indescritível. Terceira verdade que nós encontramos aqui é que Jesus Cristo nos revelou a vontade de Deus. Versículo 8 até o versículo 10 nos diz o seguinte: e que derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Deus não apenas recebe e perdoa, meus irmãos, aqueles que Ele reconciliou consigo mesmo como filhos, mas Ele também ilumina com a compreensão do seu propósito. Como eu disse na semana passada, Deus não nos chamou para sermos aquilo que nós somos hoje no mundo comum. Deus não chamou, né, como eu disse na semana passada, a minha mãe para ser cuidadora de crianças ou cuidadora de um lar, não chamou o Fubica Canega para serem lavradores do agro, que é pop, não chamou o Joaquim para ser motorista, o Zé para ser carvoeiro, o Eli para trabalhar também na lavoura, ou qualquer um de vocês, a Ju para ser vendedora. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis segundo a vontade dEle. Essa é a vontade de Deus, a fim de, Ele fala que Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amado, para que, a fim de que proclamemos essa verdade a todos. A sua graça, meus irmãos, é derramada sobre nós em toda sabedoria e prudência. A palavra sabedoria, meus irmãos, é o conhecimento que olha para o coração das coisas, que as conhece tal como realmente são. Quando Deus derrama sobre nós a sabedoria, Ele nos mostra a grande verdade de quem nós devemos ser. Nós podemos ser, como o Ricardo é, um bom cabeleireiro, mas ele deve ser um bom cabeleireiro para a glória de Deus. Tudo que ele fizer, tudo que ele falar, tudo que ele agir, deve ser para a glória de Deus. Essa é a vontade de Deus, meus irmãos. Tudo que eu disser, tudo que eu pregar, tudo que eu proclamar, deve ser para a glória de Deus. Onde quer que você esteja, meus irmãos, se você não for um embaixador de Cristo, você não está entendendo o propósito, você não entendeu ainda o que realmente é fazer a vontade de Deus. A palavra aqui, né, segundo sabedoria, entendimento ou prudência, né? É a compreensão. Em alguns textos falam só sabedoria e prudência, mas sabedoria e entendimento, a palavra prudência ou entendimento é a compreensão que nos leva a agir corretamente. William Barclay diz que Cristo concede aos homens a habilidade de ver as grandes
coisas da eternidade e de resolver os problemas de cada instante. O pecado, meus irmãos, separou o homem de Deus, separou o homem do próximo, separou o homem de si mesmo e separou o homem da natureza. O que pode, meus irmãos, e é possível resolver os problemas de guerras e da humanidade, é só uma coisa: o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O pecado, meus irmãos, desintegra, rasga e separa todas as coisas, mas em Cristo Deus juntará todas as coisas até a consumação dos séculos. Nós, meus irmãos, que vivemos para a glória do Senhor, não podemos viver a dicotomia daquela ideia, né? No meu trabalho secular eu faço isso, no meu trabalho secular eu faço aquilo. Meus irmãos, não existe trabalho secular. Ou você serve Deus onde você trabalha, ou você não serve. Tudo que você faz, né, cada atitude, cada coisinha que você faz, deve redundar para a glória de Deus. Se não for para isso, perde tempo, meus irmãos. Nós somos partes do grande plano de Deus. Deus constituiu Jesus como o centro que vai unificar tudo, tanto espiritual como não espiritual. E assim, meus irmãos, fazer tudo se tornar muito melhor. A palavra fazer convergir aqui é uma palavra gigante no texto original, e era usado, se fosse traduzir para o original, era juntar várias coisas e apresentá-la como uma só. A palavra quer dizer isso, juntar várias coisas e apresentá-la como uma só. É o que Jesus fez, é o que Deus fez. Nós somos a igreja, uma coisa só, a igreja. Mas ao mesmo tempo nós somos várias pessoas, não é isso? É a igreja, convergindo numa coisa só, ou seja, o plano de Deus para a plenitude dos tempos. Quando Ele voltar, Ele irá unificar todas as coisas na eternidade. Ele vai fazer tanto o céu como a terra, algo perfeito, algo único e maravilhoso. O novo Éden vai ser restabelecido, meus irmãos. No tempo presente, nós vivemos numa grande discórdia. Um exemplo é esse calor. Eu não acredito que no Éden havia calor. Eu também não acredito que no Éden havia frio. Como eu não acredito que no Éden havia qualquer tipo de intempérie humana. O homem trabalhava, o homem cultivava, mas não havia essas lutas, espinhos, né? Tanto é que depois, por causa da queda, uma das maldições que foram lançadas sobre a terra, eram espinhos e ervas daninhas. No Éden não havia, meus irmãos, envelhecimento precoce, como esse cabelo branco aos 40 anos. No Éden não havia nada de ruim. O universo, né, não havia tsunamis, terremotos, vulcões, asteroides que vão se chocar com a Terra, segundo alguns dizem. Não havia nada disso. As coisas eram perfeitas. E assim vai voltar a ser, meus irmãos, com a volta de Cristo. Eu creio nisso e eu creio que você também possa crer. A plenitude do tempo cessará de uma vez por todas as dificuldades que nós vivemos. Eu falo para vocês, eu brinquei com a minha mãe ali, só de olhar a hora que o André jogou na tela a imagem do ar-condicionado, eu não sei vocês, eu já senti um frescor. Não deu uma sensação de que deu até uma... imagina quando colocar. Mas no reino dos céus vai ser infinitamente melhor.
A plenitude do tempo cessará, e aí de uma vez por todas nós viveremos em unidade, da qual nós ansiamos todos os dias. A natureza geme pela volta do Senhor, o universo está em desacordo por causa disso. Nós estamos passando por tudo isso, meus irmãos, por causa do pecado, mas em Apocalipse 21 diz que isso vai acabar. Nós viveremos para a glória com Ele, e não vai mais ter mais nada disso, porque Deus fará convergir todas as coisas nele. E se nós estaremos com Deus, meus irmãos, não tem coisa melhor. Será que Paulo está, e quando fala, né, em convergir aqui, será que Paulo estaria falando sobre, né, a salvação universal? A resposta é não. Com certeza aqui, meus irmãos, fazer convergir todas as coisas em Cristo, que diz respeito àqueles que são de Cristo. Porque aqueles que não são de Cristo, meus irmãos, não vai ter conversão nenhuma. Eu gosto dessas